Bom dia, Irlanda! Voltamos com mais um PF Responde. E quando a gente fez 3 anos de Irlanda, tem vídeo aqui, a gente pediu perguntas pra vocês lá no Instagram. E vocês mandaram várias, e toda semana tem várias perguntas chegando. E não deu tempo de responder todas, porque senão o vídeo ia ficar gigante, né? Sim, aí nós selecionamos algumas, respondemos, e hoje nós vamos responder mais algumas. Vamos falar de assuntos diversos aqui da vida na Irlanda. E acompanhe. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e assistir o vídeo e deixa o seu like para ajudar na divulgação. Então vamos lá, vou começar com a primeira pergunta, que é: o que você mudaria em Dublin? Bom, eu acho que a principal coisa que mais me incomoda aqui é a questão da moradia. A gente sempre fala disso. É a questão dos aluguéis muito caros e das casas e apartamentos bem velhos, assim. O preço que você tá pagando não é equivalente àquilo que você tá recebendo de retorno. E você? O que você mudaria? Eu mudaria muita coisa, mas se eu tivesse que escolher uma coisa só, eu mudaria o clima. Gostaria que chovesse menos, no inverno fosse mais frio, no verão menos quente e menos chuva. É isso. Sempre vejo vocês com roupas leves em ambientes internos. Seria por causa do aquecedor? Dá pra ficar quentinho com ele ligado? Agora a gente tá mais de boa assim, porque nem estamos com o aquecedor ligado, porque já tá fazendo uma temperatura gostosa. A gente tá em junho. Mas, no geral, os aquecedores dos ambientes internos são ligados sempre, não em casa, porque... Não, na nossa casa a gente não liga. Não liga muito. A gente liga só à noite, mas pra dormir. Mas é por causa da conta de energia, senão vem muito caro. Mas em geral, assim, todos os lugares fechados vão ter aquecedor. Dentro do ônibus tem aquecedor, senão não tem jeito. No inverno é muito frio, não dá pra dormir, assim. Não dá pra ficar em casa sem aquecedor, porque dói, você fica incomodado. Sim, é horrível. Dói o osso. É um frio que dói o osso. É um frio úmido. Sim, porque são muitos meses de frio, então tudo fica muito úmido e gelado, né? Então a próxima pergunta é: vocês costumam usar produtos com a marca do mercado? O alimento é de boa qualidade mesmo sendo tão baratos? Todos os mercados têm sua marca própria e costuma ser bem mais em conta os valores. E a gente usa, sim, muitos produtos da marca do próprio mercado. Hoje em dia a gente escolhe algumas outras marcas que a gente já sabe que é melhor, mas em geral, sim, e não tem nada pra reclamar. E tem coisas que a gente prefere da marca do mercado. Porque é gostoso, tem qualidade e dá pra viver da marca do mercado. Dá. E além de comprar os produtos do mercado que já são mais baratos, antigamente a gente comprava os produtos do Reduce dos mercados. Que o Reduce são os produtos que estão na promoção, porque eles estão para vencer. Então a gente tinha um horário certo que a gente ia no Tesco. A gente até sabia o horário. E era à noite de sexta, quando tava tudo para vencer, eles já colocavam uma etiquetinha amarela, assim, tipo metade do preço, menos da metade do preço. Então a gente só ia nesses produtos, assim, para economizar bastante, né? A gente gastava bem pouquinho, assim, no começo, por necessidade mesmo, né? Qual cidade da Irlanda é mais quente ou são todas frias? Olha, não é que são todas frias nem quentes, tem as estações bem marcadas do ano aqui. Todas as cidades são muito parecidas, o clima varia pouca coisa, assim, 2, 3 graus a mais ou a menos, que a Irlanda é uma ilha, e é bem pequena, então é tudo muito próximo. Qual a melhor forma que me possibilita chegar na Irlanda? É uma pergunta estranha, mas eu acho que o que ele quer dizer é quais as formas que ele tem pra vir pra Irlanda? Seria isso? De avião. Ou ele pode vir de barco, do UK, de ferry. do País de Gales. Mas não é isso, né? Não, é o que ele quer dizer, as formas de vir para cá. Então ele pode vir como intercambista, que no caso ele pode vir para estudar inglês, ou para fazer uma faculdade, ou para fazer um mestrado, uma pós. Ele pode, dependendo da área que ele trabalha, aplicar para um emprego e vir para trabalhar. Se você é formado e tem experiência em alguma área das Critical Skills, é só entrar no site do governo da Irlanda, você vai achar quais são as Critical Skills. Com uma cidadania europeia, você consegue vir também morar na Irlanda. Sim, com cidadania europeia. Então tem opções. Tem opções. Ouvi dizer que as rotas de transporte público e serviço de transporte é bem precário em comparações a outras capitais europeias. Isso até faz com que você tenha que morar perto do Luas ou no centro, o que complica mais encontrar moradia. Essa informação procede? Eu acho que não procede. Eu não acho que é precário. Também não. E claro que existem países que têm um transporte público melhor. Porque a Irlanda ela não é um país tão moderno, tão organizado quanto muitas outras capitais da Europa, né? Não, eu acho que o pessoal que vem de São Paulo até já chega a falar que o transporte lá é melhor, né? O trem, o metrô lá, metrô, né? É melhor do que aqui. Ok, mas eu não acho que é precário, eu não acho que você precisa morar no centro ou morar perto do Luas. O que você tem que fazer, eu acredito,
é ver quais as rotas que você tem pra ir pro centro, porque tudo acontece no centro. Sim. Quando você é intercambista. Então você vai ter que ir pro centro. Optar por casas que você não precisa pegar 2 meios de transporte pra chegar no centro. Que tem um ônibus que chega até o centro sem você ter que trocar de ônibus, pegar 2 pra ir pro centro. Ou também ver se depende, por exemplo, o valor que você tá pagando de aluguel e o valor que você vai pagar de transporte. Se esses valores dois juntos ainda ficarem mais em conta que morar no centro, às vezes vale a pena. Vale a pena. Né? Porque no centro o aluguel é caríssimo. Sim. E as casas são menores as casas dizem e mais que são cheias, menores, e também a qualidade das casas são ruins. Parece que quanto mais longe, melhor são as casas. Maiores né? as casas e mais baratas. Com o Flipkart, o transporte não é caro aqui. Tipo, coisas ruins. O transporte para de rodar muito cedo. Às vezes algumas rotas de manhãzinha, se você precisa ir muito cedo pro trabalho, não tem rota. Então tem esses furos, assim, mas eu não diria precário, não. E também tem a questão dele parar de rodar em algumas áreas por motivos de mau comportamento. Então tem isso, assim, tá tendo mau comportamento. O pessoal lá tá... Jogando pedra, às vezes. Jogando pedra. Então eles simplesmente param, não vou parar, passar em tal rota. Já aconteceu no nosso ônibus. Mas isso é muito ocasional, assim. Mas acontece. Tem ônibus que tá marcando horário e às vezes ele atrasa, ou às vezes ele passa mais cedo. Acontece, mas acho que acontece em qualquer lugar. Menos no Japão. Dá pra melhorar? Dá. Mas precário não é. Não. Funciona. Como é alugar um imóvel sendo casal? Vejo vários estúdios ótimos, mas a maioria é para uma pessoa só. Acho que essa pessoa já tá aqui, tá procurando casa. É irritante. Porque acontece isso muito. Você vai olhar um estúdio maravilhoso, assim, para duas pessoas. Para duas pessoas que eu digo, tipo, uma cama de casal, ou um espaço que daria para pôr uma cama de casal, é a descrição da vaga, para uma pessoa apenas. Então isso acontece muito, porque é o que eu falei no começo do vídeo, a questão da moradia é um problema. Eles sabem que as pessoas precisam muito, então eles preferem colocar uma pessoa só, que vai, tipo, estragar menos o imóvel, vai dar menos trabalho, sei lá o que eles pensam. E as pessoas vão pagar o preço que eles estão pedindo por necessidade. Você olha, você fala, nossa, tranquilo, dá pra pagar tranquilamente, é um preço ok. Só que você vai olhar, só pode uma pessoa. Aí pra uma pessoa fica caro. Pra uma pessoa é caro. Mas se você é casal e tá procurando, continua procurando. Loteria. Assim, sabe? Loteria, porque uma hora vai aparecer. Não são todos os estúdios que pedem uma pessoa só. Aqui tem um lance que a pessoa que tá alugando a casa, ela põe as regras. Então, claro que tem regras que têm que ser seguidas pelos landlords, que são os proprietários e as imobiliárias. Tem leis e tudo que dão respaldo para quem tá alocando, mas eles escolhem, né? Se pode ter animal, se pode fumar na casa, quantas pessoas podem morar. Pessoas podem morar, então não é se porque... é homem ou se é mulher que eles querem alugar, tem tudo isso, né? Porque, e se você tem criança ou não, se pode ter criança naquela casa. Então, às vezes, você aluga uma casa. E aí você engravida, só que na casa não pode ter criança. Então, você tem que sair da casa. Porque são regras. E não é porque você mora lá, tipo, eu aluguei a casa pra mim, eu vou colocar 5 pessoas morando comigo. Se tiver especificado que não pode, não pode. Mas o que você pode fazer? Vai em imobiliárias, conversa direto nas imobiliárias. Passa o seu perfil. E aí, na própria imobiliária, eles vão te ajudar. Melhor do que você ficar só olhando em site. Ou em grupo do Face, essas coisas, demora mais. Então, vai na imobiliária, mete a cara, que acha. No Brasil, o cigarro eletrônico é proibido por lei. Nossa, eu não sabia. Eu também não. Eles fumam muito? É muito caro? É fácil encontrar? É mal visto? O cigarro eletrônico ou o cigarro? Acho que o cigarro no geral. Questão de cigarro eletrônico. Tem aqui? Vixe, tem, pode usar. Não é proibido. As pessoas usam muito o vaping, chama de vaping. É muito comum você ver as pessoas em todo lugar usando vaping. E eles fumam, hein? Cigarro mesmo. Cigarro. Muito, muito mesmo. Acho que muito mais que no Brasil. Mas não só na Irlanda, na Europa. Na Europa. Qualquer lugar que a gente já foi, ou as pessoas que a gente conhece já foram, falam. Rola muito cigarro. Mas uma coisa interessante de falar aqui é que o cigarro normal desse que vocês conhecem no Brasil é muito caro. É muito caro mesmo. Então, tipo, mais de 10 euros por pacote. O maço. Por maço. Então, as pessoas não compram cigarro normal. Eles compram tabaco e eles compram um papelzinho e eles ficam enrolando o próprio cigarro. Quando a gente chegou aqui, a gente via isso, a gente achava que eles estavam fumando maconha. Mas caraca, todo mundo aqui fuma maconha. Olha essa senhora dentro do ônibus com o netinho do lado, fazendo um cigarro de maconha. Assim, o cigarro. Falou, que coisa absurda, a gente ficava chocada. Mas não era, depois a gente descobriu que era tabaco. E é porque é mais barato. Se você fuma, traga os seus maços. Muita gente traz pra vender os pacotes de cigarro. Que acho que é 60 euros, os pacotes de Marlboro que o povo traz. Mas é o pacote fechado que vende, sei lá, 10 maços, sei lá quantos maços. Então se você fuma, é uma boa oportunidade pra você parar, porque é caro. Ou se você realmente, quer continuar fumando e tudo bem, prepare seu bolso. Meu marido tem cidadania europeia. Eu tenho direito a aplicar para o Stamp 3 também? E ter a permissão somente de trabalhar? Então, começando que... Esse também dela. O marido dela não vai ter nenhum stamp, porque pra quem não sabe, o stamp é o visto. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o tipo de visto que você precisa pra estar aqui no país. Então, se você é europeu, você não precisa de visto pra estar aqui. Então, ele não vai ter nenhum visto. E no caso dela, que está acompanhando o europeu, ela não vai ter o stamp 3. O stamp
4. E o que é o Stamp 4? Pra pessoa que é casada com um europeu. Então, no caso, ela vai ter direito a trabalhar e morar aqui normalmente. Mas tem que aplicar, né? Tem que aplicar. Nós já temos um visto falando sobre isso aqui no canal. Não é assim automático. Não, você não é entrou, automático. você já tá, né, já tem visto. Você tem que aplicar e Sim. toda a burocracia. Dá uma olhada no vídeo que tem aí no canal. Exato. Porque no caso, o Stamp 3 é pra quem é casada com alguém que vem pra cá com visto de trabalho. Então, se você tá na Critical Skills e você aplica, você consegue um emprego, você é casado, aí a sua esposa ou seu marido pode vir junto com você e aí ele vai ganhar o Stamp 3. Que até então não podia trabalhar, quem tinha o Stamp Com 3. Stamp Era 3. só acompanhar. Então, ele poderia morar no país, tudo, só que não trabalhar. Mas agora já houve mudanças e aparentemente a pessoa pode trabalhar. A gente não sabe mais a respeito porque a gente não pesquisou. Mas se vocês quiserem, a gente pode pesquisar e fazer um vídeo só Sim. sobre isso. Quais as documentações necessárias para morar na Irlanda para quem tem cidadania europeia? Passaporte. Então você não precisa, né, ir pedir permissão para morar no país em nenhum órgão. É só você procurar emprego, se cadastrar no PPS, que seria a carteira de trabalho, e tá de boa, assim. Sim, Não tem que comprovar renda, não tem que comprovar nada. Não, você tem que trazer dinheiro pra sobreviver, mas não tem que comprovar que Não. você tá trazendo. Simplesmente vem com seu passaporte europeu, procure uma casa e E boa. comece sua vida. Se eu tirar a cidadania italiana, como faço para trabalhar na Irlanda? Como faço para tirar a cidadania irlandesa? É mais fácil? Primeiro de tudo, pra você fazer a cidadania italiana, você tem que ser descendente de italiano. Porque se ele tá perguntando a italiana e da irlandesa, às vezes ele acha que é só ir lá e fazer. Tipo, vou lá, faço a italiana ou faço a irlandesa. Não é assim que funciona. Então, a italiana, pelo menos, você tem que ser descendente. E a irlandesa, eu não sei se chama cidadania. Você pode se naturalizar irlandês depois, acho que, se eu não me engano, são 5 anos morando aqui. Mas não conta enquanto você tá fazendo intercâmbio. Enquanto você é não estudante. conta? Não, você tem que ser residente. Ah, sim. Então, no caso, se você tem um visto de trabalho permanente aqui e você fica morando aqui 5 anos, acho que são 5 anos, se eu não me engano, trabalhando full time, tendo uma vida aqui, residindo aqui, porque quando você está estudando você não reside, né? Então aí você pode aplicar para sua naturalização e fazer o passaporte. Exato. Antes disso, você precisa, né, ter uma maneira de entrar De aqui, entrar aqui de e estar trabalhar, aqui. ficar No aqui. caso, eu conheço uma pessoa que ela é casada com um europeu. Então ela veio morando com o marido europeu e depois disso ela fez o passaporte irlandês. Por matrimônio. Não, porque ela mora aqui, trabalha sim. e mora aqui há tanto tempo, então ela foi lá e fez. Tenho 18 anos, sou formado no ensino médio. Entendo bastante de inglês, porém nunca trabalhei. Pretendo fazer o intercâmbio para a Irlanda, porém tenho medo de não conseguir trabalho devido à falta de meu ensino superior. Será que dá para conseguir alguma coisa aí? Você acha que precisa de ensino superior para conseguir um emprego aqui? Olha, se você tá pensando em fazer intercâmbio aqui, você não precisa de ensino superior, nem experiência de trabalho. Não. Quando você chegar aqui, você não conhece nada, você não vai ter muitas opções. Então você vai fazer o quê? Vai pegar os primeiros empregos que apareceram. E normalmente esses empregos mais fáceis não exigem muito. Então você não precisa de ensino superior. Agora, se você tá querendo vir trabalhar numa área específica, aí possivelmente você vai ter que estudar ou aqui ou aí no Brasil Sim. e conseguir um emprego específico. Quanto à questão de trabalho, de não ter experiência no Brasil, também não tem problema. Não. Muitas vagas não pedem experiência, eles te treinam, te ensinam ali. E muitas vezes a experiência do Brasil às vezes nem é contada aqui. Vem viver a experiência aqui, Você sabe? precisa Se ter joga. inglês, eu acho. É. A primeira coisa é o inglês. O mais essencial é o inglês, O inglês. e ter um visto, né? Sim. O máximo de horas que eu posso trabalhar por semana é de 20 horas. Mas posso ter algum tipo de complicação caso eu trabalhe mais horas? E eu consigo juntar uma grana extra com esse trabalho de meio período, que seriam as 20 horas? É muito relativo a questão da grana extra, porque depende do seu estilo de vida. Se você for uma pessoa econômica, uma pessoa mão de vaca, você consegue. Se você trabalhar certinho, as 20 horas cravadas, pelo menos em Dublin, você vai ter pouco dinheiro sobrando. Sim, mas dá pra Principalmente por juntar causa de esse aluguel. pouco. Se você Dá. for mão de vaca, você junta. Junta. Mas assim, o custo de vida é alto. Pra que você trabalha só 20 horas, vamos por aí, ganhando o mínimo, sobra pouco. A mas gente fez um sobra. vídeo falando É. em questão de custo de vida ganhando mínimo, né? E agora trabalhar mais de 20 horas, dá algum problema, dá algum BO? Então, não é recomendado. Muita gente faz. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Depende. Pode ser que na hora que você vai renovar o curso, eles checam, eles vão checar sua tênis, vão checar tudo. Então pode ser que eles chequem, pode Eles ser que você fala A imigração. os funcionários da imigração, Sim. né? E também, tipo assim, você pode dar um jeito de trabalhar mais, mas você vai conseguir continuar acompanhando na escola
indo nas aulas, porque é puxado, né? Sim. Se você não pretende renovar, se você tem outros planos, vai embora depois, eu acho que não tem problema. É errado? É. Mas você não vai ter problema com a imigração. É isso que eu quero dizer, sabe? Só que também você pode ter problema com impostos. Na hora de pagar imposto, na hora de fazer Tem imposto muitos de renda. descontos, Mas na real, a maioria dos intercambistas fazem mais de 20 horas. Às vezes você pode fazer 20 horas registrados, fazer umas horas a mais por fora, que é o que a maioria das pessoas fazem. Pega umas faxinas, vai cuidar de criança, vai passear com o cachorro, qualquer coisa que não seja registrado. Porque Ou no seu próprio problema. trabalho, às vezes você conversa com o empregador e ele te dá mais horas por fora, né? É certo, por lei não é certo, mas, né? Se você tem um curso superior, experiência prévia no Brasil, você vai ter que ficar com subemprego ou você pode conseguir algo melhor aí na Irlanda? Olha, você não tem que fazer nada, você não tem que ficar com subemprego, tipo, não é uma regra, né? A gente nem gosta de falar sobre emprego. A gente sempre fala isso nos vídeos, porque emprego é emprego. Pode conseguir algo melhor? Claro que pode. Vai Porém, de você. Você não vai chegar aqui achando que você tá arrasando porque você tem experiência prévia no Brasil, porque muita gente daqui já tem experiência aqui, formação aqui, tem bons funcionários aqui também. Então, enquanto você não conhece o lugar que você tá, fala bem a língua, entende do mercado de trabalho aqui, é difícil você conseguir alguma coisa. Eu acredito, assim, que com o tempo, conforme você vai se ambientando, entendendo das coisas, você consegue. Se esse é o seu objetivo, você consegue sim uma vaga na sua área. Porém, que às vezes a pessoa já vem assim, eu tenho 10 doutorado, anos de tenho experiência, eu vou ficar aí lavando privada. Sei lá, no começo são as oportunidades que você tem a mais. Você precisa sobreviver, você precisa pagar seu aluguel, você precisa comer. Sim. Bom, vai de cada um. Se você falar não vou, ok, você não vai. Então você traga bastante dinheiro. E tem a noção que a realidade aqui é difícil. Sim, mas se você trouxer bastante dinheiro, já que você tem muita experiência, então quer dizer que você já trabalha faz tempo, quer dizer então que você tem uma condição financeira melhor. Então, traga bastante dinheiro pra você conseguir se manter até você conseguir um emprego melhor. Porque aí você não precisa passar por esses empregos iniciais. Mas assim, a gente acha que é importante passar por isso porque faz parte de você começar lá de baixo pra você começar a entender a cidade, entender as coisas, como funciona, como as pessoas são e começar a fazer a sua rede de amigos, sabe? Porque tem que ter essas redes assim que vão... Essa experiência é muito enriquecedora. No Brasil, por exemplo, você tá lá num cargo lá em cima e depois você vai num cargo aqui embaixo. E vai aos pouquinhos, sabe, se erguendo. Mas, tipo, se você tem uma experiência, um cargo bom, uma formação boa no Brasil, tenta aplicar para um critical skills, para um visto de trabalho. Com o trabalho. Aí você não vai precisar trabalhar com outra coisa fora da sua área, se isso é o essencial para você. Porque o que eu entendi dessa pergunta é que a pessoa estaria vindo fazer um intercâmbio. Então, no intercâmbio, a nossa resposta é para isso, né? Eu acho que cada vez. Eu acho que faz parte passar por isso, mas você não é obrigada. Só que assim, uma coisa que é importante falar, no caso, essa pessoa tá vindo como estudante, o visto dela é de 8 meses. Será que o emprego específico vai querer contratar uma pessoa que sabe que ela só vai estar aqui 8 meses? Se não for um critical skills. Exato. Se for um critical skills, ok, ele pode aplicar para ser seu sponsor, mas se não for, por que ele vai contratar uma pessoa que só vai ficar 8 meses, sendo que tem irlandeses aqui que também podem aplicar para essa vaga e ficar para sempre, sabe? Até se a pessoa renovar o intercâmbio, ela pode ficar 2 anos. Mas será que vale a pena investir numa pessoa que você não sabe se vai ficar aqui ou não? Sim, então... Porque é assim que eles veem os estudantes. A gente não sabe se a pessoa vai colocar no lugar do empregador e pensar o que o empregador vai pensar na hora de escolher. Então depende da sua área também, né? Exato. A oportunidade para professores de português aí na Irlanda, sou doutora na área, estou pensando em ir para aí. E aí tem uma outra pessoa perguntando se é possível ser professor de inglês. Eu acho que sim, que é possível. Não sei se, por exemplo, professor de português, eu não sei se vai achar muitas vagas. Você tem muitas procuras. Às vezes aula particular. Aula particular. Tem escolas que dão aula, que dão espanhol, dão grego, dão português. Então você tem que procurar nesses lugares. Mas eu acho que vai ser um nicho específico. Não sei se vai ter muitas vagas. Mas, por outro lado, se você é doutora em língua portuguesa, você pode trabalhar com tradução também. Tem empresas de tradução juramentada. Tem muitos brasileiros aqui e muitos brasileiros estão traduzindo os documentos. Eles precisam reconhecer e tal. Então você pode ver isso. Ou entrar numa empresa, ou abrir a sua própria empresa. Porque se você é doutora, você tem condição de fazer isso. Agora, ser professor de inglês é possível. Tem muitos professores de inglês que não são irlandeses que dão aula. A grande maioria, porque dizem, pelo menos nas escolas de intercâmbio, que não é um bom salário. Não é um salário, assim, muito bom. Se você tem uma graduação, eu acho, porque eles não vão contratar uma pessoa só por falar inglês. Você tem que ter um curso específico. Que você tem que entender. E eu sei que você tem que reconhecer esse curso aqui, mas parece que é muito simples. Você faz uma prova lá, como se fosse um outro cursinho que é bem curto pra tirar esse reconhecimento e você pode sim dar aula de inglês aqui. Imagino que tenha bastante
oportunidades. Sim, Se oportunidade você é o que não vai for bom no faltar. faz. Vocês acham que a Irlanda está realmente muito cheia de gente? Recomendam que as pessoas continuem indo ou pensem em outros destinos? Nós já fizemos um vídeo sobre isso, falando da Irlanda. Na verdade, de Dublin, né? Porque a Irlanda, assim, embora ela seja uma ilha, seja pequena, ela tem muitas cidades. E as pessoas não aprenderam a explorar ainda as cidades que a Irlanda tem. Todo mundo pensa na Irlanda, pensa em Dublin, quer vir pra Dublin. Dublin está realmente saturada, tá muito cheia, tanto que estamos tendo essa crise de moradia, já faz anos, né, que estamos passando por isso e parece que nunca tem fim. Se você sai pela cidade olhando, sempre vai ter uma plaquinha lá de precisando de funcionário em qualquer lugar. Emprego não falta. Emprego não falta. Quanto mais gente, mais emprego acho que gera, porque, né, precisa de mais funcionários para atender a maior quantidade de público. Porém, a dificuldade é casas aqui. Se eu fosse fazer um intercâmbio hoje em dia, com tudo que eu sei, com tudo que eu conheço da Irlanda, eu não viria pra Dublin. Eu iria pra uma cidade do interior. Mas não tem como falar, não venha mais, não. Eu falo venha, mas vá pra uma cidade do interior. É o que eu posso dizer, sabe? Uhum. Porque eu acho que você vai aproveitar muito mais, ter mais convivência com a língua, cultura, né? então aprender mais a língua, absorver mais, usar mais a língua. Mas eu acredito que a Irlanda é um país ainda que tem muito pra oferecer muito. em relação, né, A ao Irlanda, intercâmbio, não necessariamente ao estudo, Dublin. Como lidar com o clima e as chuvas daí? É verdade que chove todo dia? Eu acho assim que a gente não lida com o clima daqui. Então, não tem como lidar, você só sobrevive. Só né? sobrevive, não tem como lidar. Porque o clima daqui, eu acho que é um dos pontos fracos. Não chove todos os dias. A maioria dos dias. Na semana, pelo menos 1 ou 2 dias chove. Chove bastante. Pensa num lugar que chove sim. Essa semana que sempre. passou, acho que choveu todos os dias. Mas assim, não é que chove todo dia, chove o dia inteiro. Às vezes chove de manhã, às vezes chove de madrugada, sabe? Às vezes chove à tarde, às vezes chove só num bairro, não chove no outro. Então, às vezes eu pego chuva toda semana, todo dia. E a Pri não. Porque depende de onde você tá na cidade. Uhum. Mas chove muito. O problema da chuva é que é chuva, né? Qual a maior dificuldade que vocês encontram no dia a dia com relação ao idioma? Bom, por mais que a gente esteja aqui faz tempo, eu não me considero, assim, fluente. Eu acho que tem muita coisa pra aprender, melhorar no inglês. Tem, né? Sempre vai ter. A maior dificuldade que eu tô me lembrando agora é, assim, quando os irlandeses começam a conversar entre si. E eles empolgam, começam a conversar, tipo, igual a gente brasileiro começa a conversar um com o outro. Fala Quando um você é grupo. nativo, Ou quando tem 2 pessoas ou mais. E aí, gente, eu fico perdida. Eles começam a falar rápido, um com o outro, e você não sabe pra quem olhar. Porque eu entendo melhor quando eu tô olhando pra pessoa, né? Sim, É muito mais também. fácil entender quando você vê a pessoa. O sotaque deles é difícil. Tem umas regiões que são muito mais difíceis. Inclusive dentro de Dublin. Dentro de Dublin, cada região de Dublin tem É o um seu sotaque. sotaque típico daquela região. Então eles sabem de que bairro que a pessoa é Pelo só de ouvir a sotaque. pessoa conversar. É muito interessante. É são muito muitos inter- sotaques são muitos diferentes. sotaques. Quando eles estão falando com você tá olhando, é só com você, mais a fácil. conversa direta. Então é mais fácil entender. Você também sente isso, né? Eu sinto. Sim, mas o meu problema não é quando eles estão conversando entre si. É quando alguém não está no meu campo de visão e fala comigo. Isso também me Se incomoda. a gente tá numa roda aqui, todo mundo conversando, e alguém tá atrás e pergunta alguma coisa e eu não tô vendo a pessoa, quando eu não estou olhando pra pessoa e a pessoa fala comigo e eu consigo entender, eu me sinto, tipo, muito vencedora. Eu falo, gente, venci na vida agora. É verdade. Não, mas esse não é a minha dificuldade. Na verdade, o meu maior problema até hoje são os dias do mês. Por que os dias do mês? Ai, que gente. Nossa. Quando eu preciso falar, foi alguma coisa assim muito séria, eu quero pedir umas férias, por exemplo. Então eu fico ensaiando pra eu não errar, porque eu tenho medo de, por exemplo, falar 13 e eles entenderem 30. Porque aqui é assim, é dia 1º, 2º, 13º, 25º. Então é assim, first, second, 30th, é bizarro. Então, se você Você não tem tomar que falar- cuidado, se você falar, por exemplo, 13, eles podem entender 30. E É é muito difícil. chato. Toda vez que alguém me fala algum dia, alguma coisa, eu confirmo. Você tá falando esse dia? Então tá bom. Bom, e pra fechar, porque já tá bem longo, e a gente respondeu bastante perguntas, vamos responder essa aqui, que é uma pergunta um pouco complexa, mas a gente já recebeu mais de uma vez essa semana, uma moça perguntou pra gente e ela pode fazer intercâmbio enquanto está grávida. Existe uma diferença entre você vir fazer o intercâmbio já grávida e você engravidar aqui. Se você já está grávida e está pensando em fazer o intercâmbio, a minha opinião pessoal não é uma boa ideia você vir grávida. Porque se você pensar que o intercâmbio tem 8 meses e uma gravidez tem 9, se você já está grávida, você já, sabe, vai estar por ali já no primeiro passando disso. Então, seu filho pode nascer aqui. E por você não ser uma residente aqui, por você estar vindo de fora, por você ser estudante, eu acho que complica as coisas. Porque você não é daqui, você vai ter que pagar pela assistência. A questão da gravidez aqui já é um pouco diferente do Brasil. Eles são muito mais práticos. No Brasil você tem várias consultas, tem várias coisas aqui. Normalmente, se você faz pela
parte pública, né? As consultas são com as doulas, sabe? Você quase nunca vê um médico. Então é bem diferente. Então eu não sei como seria a sua assistência sendo uma brasileira vindo já grávida. E não pense que se seu filho nascer aqui, ele vai ser irlandês, porque nasceu aqui. Ele só vai ser irlandês se for filho de irlandês. Se for filho de irlandês ou se for filho de alguém que já mora aqui há muito tempo. A residente. Né? Agora, assim, naturalizado irlandês. Sim. No caso europeu, se você é um europeu e tá aqui há mais de 3 anos, com certeza o seu filho pode ter. Não é assim, ele nasceu, ele vai ser. Você vai ter que entrar com uma ação pra ele ser. E também em relação aos aspectos psicológicos, porque vamos pensar, uma gravidez é um momento muito importante. É um momento de muitas mudanças, de muitas preocupações, de estresses. E você tem toda uma energia que você tem que dispensar ali para o bebê, para a sua gravidez, para o seu planejamento. Tem todos uns gastos também financeiros, além do investimento emocional. Gastos com tudo que seu bebê vai precisar, que você vai precisar. Alimentação. Alimentação diferente. Então, assim, é um momento que você tá com necessidades maiores. E no intercâmbio, quem que vai estar te apoiando? Quando você estiver passando mal? Porque nesse momento que é um momento tão, assim, importante de mudança, você coloca uma mudança tão grande que é um intercâmbio. No intercâmbio, você vai viver coisas que você nunca viveu antes, que você precisa, né, investir uma energia muito grande São ali. outras experiências muito opostas, assim, que consome uma energia gigante de você. Então eu acredito que não é um bom momento. Por isso a gente diz não, porque por já ter passado por um intercâmbio e por ter pessoas próximas a nós que estão grávidas no momento, a gente consegue ver que são coisas que é muito difícil de andar juntos. Impossível não é, mas eu acho que é uma coisa que não compensa. Você não vai conseguir se dedicar nem para sua gravidez, nem para o seu intercâmbio 100%. Sim. Se você vai fazer um intercâmbio, por exemplo, de um mês. Então, aí tem esse caso. Se você fala, não, mas eu quero fazer um intercâmbio, nem que for um mês. Então a gente aconselharia você primeiro falar com o seu médico, ver se ele te autoriza, e segundo, fazer um seguro saúde que cubra a gravidez. Sim, porque qualquer coisa que você passa mal, sabe, que você precisa de uma assistência ali, você precisa de um seguro, senão você vai desembolsar uma grana. E o seguro saúde normal não cobre gravidez, porque ele só cobre emergência. É o seguro de governamental da Não, Irlanda, qualquer né? seguro saúde. Ah, tá, não cobre. Entendi. Então você tem que fazer um seguro específico que cubra a gravidez. E aí então você vem tranquila, faça isso, faça seu intercâmbio de um mês, tudo com acompanhamento médico. Tá? Então agora se você já está aqui fazendo intercâmbio e você fica grávida, aí já é outra história. A gente já viu vários casos de meninas que estão aqui há mais de um ano trabalhando com PPS, então você consegue ter acesso à saúde pública. Então no caso você pode optar, né? Primeiro você tem que passar pelo GPN, aí você vai ter que pagar a consulta, que é o clínico geral. Então assim que você constatar a gravidez, ele vai te encaminhar. Então você pode escolher ou fazer o plano público, ou privado, ou um semi-privado, que é a mesma coisa que o privado, só que a diferença é que depois que você dá a luz, você vai ficar num quarto com mais pessoas. O privado você fica sozinho. Nesse plano público, você tem acesso aos exames, você tem um parto, né, gratuito, você tem assistência, vacina da criança. Vacina. Parece que a Irlanda cobre bastante coisa, né? Cobre tudo, na verdade. Não sei se cobre tudo para estudante, mas eu sei que você tem muitas regalias, mesmo sendo estudante. Agora, acontece, né? A gente vê muita gente engravidando. A gente até brinca, os brasileiros falam que a Irlanda é uma terra muito fértil. Porque ou você quer engravidar, vem pra cá. Vem pra cá que você vai engravidar. Se você quer. Se você não planeja, se não é uma coisa que você tá querendo, se cuida. Né? A gente tem vídeo falando sobre DST, sobre esses problemas, que é um alto índice aqui na Irlanda, infelizmente. A cultura deles, acho que dos europeus em geral, é de não usar preservativo. Não sei, gente, eles parece que não têm uma educação muito clara, uma educação sexual muito clara, de métodos contraceptivos. E além do que a cultura de bebidas e drogas é muito forte, e isso junto vira uma bomba, né? Então, pense bastante, né? Se vale a pena. Se vale a pena. Então é isso, porque o vídeo já ficou muito longo. Mas se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui embaixo ou manda pra gente no nosso Instagram, nos siga nas redes sociais. E obrigada por ter assistido. Espero que essas respostas tenham te ajudado de alguma maneira. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!